Vamos então, gente, continuar a resolução do IME 2020-2021. Estamos na questão 7 da prova da segunda fase de matemática. Já temos aí as 6 primeiras questões feitas junto com as 15 questões da primeira fase. Se você não viu, só conferir a playlist aí no canal, beleza? Então vamos aí para a nossa questão 7. Seja ABC um triângulo tal que 2 seno A menos seno B menos seno C igual a zero, prove que o valor de cotangente de B sobre 2 vezes cotangente de C sobre 2 é um número inteiro e o determine. Muito bem, gente. Primeiro, vamos usar aqui o fato de que isso é um triângulo e descobrir a seguinte relação. Aliás, mostrar a seguinte relação, né? A gente sabe que A mais B mais C é igual a 180 graus, certo? Então, eu posso falar que A é 180 menos B mais C. Concorda comigo? E o que acontece? Eu sei então que o seno de A é igual a o seno de 180 menos B mais C. E isso aqui é igual ao seno de B mais C. Porque, né, o seno do suplemento ele é igual ao seno da própria coisa, né? Se você usar o seno da diferença aqui, você vai ver que isso acontece, ou pelo próprio círculo trigonométrico, né? Não vou demonstrar isso agora, não. Mas agora, usando o fato de que o seno de A é igual ao seno de B mais C, vamos desenvolver essa equação aqui. A gente tem, então, que duas vezes o seno de A, que no caso vai ser o seno de B mais C, é igual ao seno de B mais seno de C, certo? Jogando esses caras ali para o outro lado. E agora, para mexer nessa equação, eu vou usar algumas identidades trigonométricas, tá certo? Essa aqui, eu vou tratar o seno de B mais C. Olha só, vamos escrever isso aqui. O seno de B mais C é a mesma coisa que o seno de duas vezes um ângulo que vai ser o quê? B mais C sobre 2, certo? Então, usando a identidade do seno do dobro, né, que é o quê? Seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. Então, vamos escrever isso aqui, olha só. O seno de B mais C, duas vezes isso, vai ser, então, duas vezes, aliás, 2 vezes esse 2 aqui vai dar 4 vezes o seno de B mais C sobre 2, e eu vou colocar assim, ó, B sobre 2 mais C sobre 2, vezes o cosseno de B sobre 2 mais C sobre 2, ok? Isso é o primeiro lado. E agora, para o outro lado, eu vou usar uma outra identidade trigonométrica, ok? Que é o seguinte: uma soma de senos, então seno x mais seno y, isso aqui é duas vezes o seno da semissoma, ou seja, x mais y sobre 2, vezes o cosseno da semidiferença, então cosseno de x menos y sobre 2, ok? Então, isso aqui vai dar duas vezes o seno de B mais C sobre 2, B mais C sobre 2, então sobre 2 sobre 2, vezes o cosseno de B sobre 2 menos C sobre 2, certo? A única diferença aqui é que eu abri em duas subtrações. Com isso, a gente já consegue cancelar um termo, né? Seno de B mais C sobre 2, seno de B mais C sobre 2. Corta, corta. E aqui o 4 com esse 2 a gente também consegue simplificar, né? Aqui é 2 e aqui vai ficar 2. Ok. E agora, gente, cosseno de B mais C sobre 2 e cosseno de B menos C sobre 2, eu vou abrir como um cosseno da soma e da diferença, né? Relembrando aqui, o cosseno de x mais ou menos y vai ser cosseno x, cosseno y, menos mais seno x, seno y. Por que eu coloquei mais, menos, menos, mais? Porque quando é mais, aqui vai ser menos. Quando é menos, aqui vai ser mais, ok? Então, o que a gente vai ter aqui embaixo? Duas vezes
o cosseno de b sobre 2 mais c sobre 2. Ou seja, 2 vezes cosseno de b sobre 2 vezes cosseno de c sobre 2 menos seno de b sobre 2 seno de c sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a cosseno de b menos c sobre 2. Isso vai dar o quê? Cosseno de b sobre 2 vezes o cosseno de c sobre 2 mais seno de b sobre 2 seno de c sobre 2. Desenvolvendo isso aqui, né, a gente vai ter 2 vezes o cosseno de b sobre 2, cosseno de c sobre 2, e aqui a gente vai ter uma vez. Quando eu passar esse cara para lá, vai ficar simplesmente cosseno de b sobre 2, cosseno de c sobre 2. Então vai ficar aqui cosseno de b sobre 2, cosseno de c sobre 2. E aqui, olha só, a gente tem menos 2 vezes o seno de b sobre 2, seno de c sobre 2. Quando eu passar para cá, vai ajudar a coisa, vai ficar 3 seno de b sobre 2, seno de c sobre 2, né? Então, isso aqui é igual a 3 seno de b sobre 2, seno de c sobre 2, ok? E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse cara aqui dividindo e a gente vai obter o seguinte. Cosseno de b sobre 2 vezes o cosseno de c sobre 2, estou deixando um espacinho, vocês vão entender por quê. Isso tudo aqui dividido por seno, aliás, eu vou até fazer uma coisa diferente, vou botar um traço aqui, é na mesma, né? Dividido por seno de b sobre 2, seno de c sobre 2, isso aqui tem que ser igual a 3, certo? Só que, gente, o que é cosseno de uma coisa dividido pelo seno da mesma coisa? É a cotangente da coisa, né? Seno sobre cosseno é tangente e o inverso disso é a cotangente. Então, esse cara aqui, ele é a cotangente de b sobre 2 e esse cara aqui é a cotangente de c sobre 2. Ele está multiplicando esses dois caras e isso aqui dá 3, que é exatamente o que o exercício nos pede. Ele pede para a gente provar que esse produto aqui é um número inteiro. A gente está mostrando que isso aqui é igual a 3, que obviamente é um número inteiro. Então a gente chega na nossa resposta. Beleza, gente? É uma questão bem elegante aqui, que a gente tem que usar algumas boas identidades trigonométricas. A maioria é muito conhecida, né? Seno da soma, seno do dobro, cosseno do dobro. Cosseno do dobro não, cosseno da soma e da diferença. A única que é um pouco mais não usual é essa aqui, que é uma das formas de prostaférese, mas que também geralmente é recomendado que você saiba para fazer uma prova dessas. Beleza? Então, não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando seu like, e se possível se inscrever no canal e deixando seu comentário aí se tiver alguma dúvida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.